Gente, como é que estão as coisas? A Ana tá no Brasil agora, passando férias, né? A Joyce, acho que foi uma das primeiras intercambistas da Enjoy que viajou pós-pandemia. Você foi logo no comecinho do ano, né, Joyce? Desse Foi, ano, foi em março. em março, Em né? março. Você chegou, tava Sim, bem frio ainda, né? tava. Mas Uhum. assim, foi só, acho que nas 2 primeiras semanas que tava frio, depois já começou Já a começou a melhorar dar uma bastante. amenizada, né? É. E a Ana chegou quando em Bundoran? Eu cheguei no final de janeiro. Final de janeiro, mais frio ainda, né? É. E como que foi o impacto, assim, pra você? Porque o que eu costumo dizer, né, para as pessoas que a gente atende é assim, olha, Bundona é um destino diferente. É para quem realmente tem um estilo de vida diferenciado. E janeiro, fevereiro, março, eu até falo pra assim, já jogo assim, ó, meio que uma vila fantasma, não tem muito o que fazer não, né? Como que foi esse impacto assim pra vocês, assim, é isso mesmo? Como que é a baixa temporada em Bundora? Então, como eu cheguei em janeiro, aí tinha essa conversa, eu pesquisei isso mesmo, eu Uhum. vi, mas foi um plano meu. Falei, é bom já chegar mais calmo, você vai se adaptando, você pega a parte mais emocionante, né, quando tá mais busy. Sim. Então, quando eu cheguei era frio mesmo, mas o problema é mais o vento e a chuva. Eu acho que esse é o maior problema de Bluldoro. É um frio aguentável, mas às vezes tá 5 graus, tá uma delícia. Às vezes tá Uhum. 10 e tá horrível, porque tá ventando, tá chovendo, você fica incomodado, né? Então, eu acho que isso é a maior dificuldade. Aí, quando eu cheguei, a cidade estava bem calma mesmo, né? É assim, Sim. não é Tinha algumas coisas fantástico. fechadas mesmo? O que que fecha em Bundora no hotel, né? Os hotéis estavam abrindo, na época eles estavam Ok. contratando bastante gente, então foi muito Ok. fácil arrumar emprego, muito fácil. Ah, Estava abrindo, mas assim, abria assim, só num sábado, numa sexta, aí começou sexta, sábado, domingo, mesmo em janeiro foi tranquilo, assim, conseguir trabalho? foi. Então, como eu cheguei no final, né, eu comecei Ah, assim, começaram a anunciar ali mais no começo de fevereiro, tá? aham. Mas aí era mais hotel mesmo, anunciando, mas também tinha um Entendi. bar e tal, mas foi fácil. Entendi, legal. Pra você foi tranquilo também, Joyce? Então, quando eu cheguei, já tava começando a ficar a cidade mais busy, né? É, mas Não é você que ainda trabalha pro tava, né? Brasil? Trabalhava, no caso? Sim, quando eu cheguei, estava Ah, trabalhando para a empresa aham. no Brasil. Fiquei alguns meses. Só que aí depois eu decidi sair da empresa e eu comecei a trabalhar aqui, né? Então, assim, Entendi. mas eu falo assim, eu não sei nem se eu sou a melhor pessoa para falar de trabalho, porque É. todos os empregos que eu tive, assim, eu nunca trabalhei full time, eu sempre trabalhei ou part-time ou só no final Aham. de semana. Mesmo só para ficar mais relax, sabe? Porque eu tava muito busy no Brasil, então eu não queria Uhum. chegar aqui e ficar trabalhando loucamente, enfim. Tem Sim. gente que vem para trabalhar, fazer muito dinheiro, mas esse não era o meu objetivo. Então eu trabalhava mesmo só para fazer um dinheiro para ficar tranquila aqui, né? E nunca Aham. tive problema de encontrar emprego também. Todas as vezes que eu procurei, sempre tinha alguma coisa. Se não vai em um, vai em outro, Sim. sabe? Então, nunca tive problema com isso, não. Não posso falar dessa época que tá mais, né? Que tá tudo mais parado, mais fechado. Agora que tá começando a fechar os hotéis, né? Acho que no próximo mês já começa a fechar, mas até agora não tive nenhum problema. De Também falta não de vi ninguém trabalho. ter problema com emprego, não. Entendi. Uma preocupação que eu tinha bastante, assim, até quando eu falei pra você, olha, eu falei, olha, eu não sei exatamente como que vai estar a questão de acomodação, né? Bundoran sempre foi muito famosa, assim, de ser, assim, o destino mais barato que tem escola de inglês para você estudar. Barato no quesito aluguel, né? Porque não é uma cidade, assim, não é, é uma vila, não tem toda uma estrutura de uma cidade, né, grande. Logo ali, os moradores são mais assim, o pessoal da agricultura, né? Que acho que são os que estão ali geralmente, os moradores locais mesmo, né? E que trabalham num comérciozinho local ali. Então é uma vila que tem ali uma ascensão muito grande no turismo, né? Por conta dos festivais, por conta de ter uma praia muito famosa, por conta do surf.
E aí eu fiquei, pô, será que lá em Bundora tá com problema de acomodação? Como que foi pra vocês aí em relação à acomodação? Porque conversando com a Ana aqui, eu fiquei espantado aqui com a questão do valor do aluguel. Eu falei, não é possível que tá isso ainda. Foi fácil, quando a gente chega na escola, a gente tem uma semana de acomodação, né? Da Aham. casa da escola. Aí você tem essa semana para procurar. Aí, você lá dentro da própria escola você já conhece pessoas. Aí, assim, né? Sempre você conhece alguém que tá precisando, alguém que tá alugando. Uhum. Mas na minha época não tinha, tá todo mundo já fechado. Então eu fui atrás de um apartamento. Então tem lá um Hum. lugar perto da escola, que é tipo uma corretora, como se fosse uma corretora, que ela tem um monte de apartamentos para alugar. Então Hum. foi bem tranquilo. Só que eu tava sozinha. Então a pagar um apartamento sozinha assim no começo é ruim, É né? Você puxado, paga né? 2 mil. É. Então, para vocês terem uma ideia média de preço, na época era um apartamento de 2 quartos, 520 euros. Opa. Aí eu não tinha parceiro pra morar, mas tudo bem, vou entrar sozinha, quem sabe, né, mais pra frente eu não arrumo. Cara, olha, 520 Mas é uma média? é, Cara, isso é 520 é a média de um quarto de solteiro em Cork e Galway, pra você ter uma ideia. que Um coisa. E apartamento eram de 2 quartos. Caramba. 2 quartos. Muito longe de... Haviam 3 pessoas, tinha uma cama. Não, tudo é longe da escola. A escola é o que fica mais longe de Bundora, Nada. porque ela fica de um lado, na nossa saída, Nada que uma bicicleta resolva, né? mas é longe por causa do Douro, porque a gente fica muito mal acostumado, é tudo tão perto, você É faz tudo Pertinho. a verdade. pé, tudo tão fácil. Uhum. Sim, entendi. Não, mas aí, Cauê, aí eu tava nesse apartamento, mas eu achei um melhor. E na Ah, época já chegou uma menina que queria mudar comigo, aí eu falei, ai, uhum. quer saber? Vamos mudar. Eu fiquei 3 semanas lá só apenas, mas era um apartamento muito frio, foi horrível nesse sentido. Ah, E eu não sabia usar o heater, nossa, uma dificuldade danada. Passei bastante frio naquele lugar. é. E no primeiro apartamento ou no segundo que você mudou? No primeiro, porque ele Tá. era bem na frente da praia, é um lugar que venta muito, é a Nossa, localização é. que era ruim. Aí Uhum. quando eu fui pro outro, ele já era mais normal, de natureza, né? Eu já Certo. sabia usar o item. Aí eu mudei para um apartamento de 3 quartos, já entrei com 3 meninas, cada um tinha o seu quarto, né? Uhum. Neste a gente paga, eu moro lá até hoje, é 575 o aluguel, então cada uma paga 190. Mais a Nossa. eletricidade, né? 190, a Anime falou, não, eu pago 190 de aluguel. Putz, tudo isso por semana? Não, é por mês. Eu falei, não, você tá brincando que é isso? Não é possível. Por mês. Aham. E a Joyce, como que foi pra acomodação pra você, Joyce? A primeira foi difícil? Então, na verdade, eu cheguei, fiquei também uma semana na casa de família Uhum. e uma semana na acomodação da escola. Só que acho que na segunda semana. Não, foi antes ainda. Foi na primeira semana. Uhum. Acho que no terceiro dia que eu estava aqui, a diretora da escola, né, que é a Gina, ela tem uma prima, né, que tava alugando os quartos na casa dela. Uhum. Sim. E aí eu peguei, entrei em contato com ela, no outro dia fui ver a casa, e assim, eu fiquei em choque, né, porque a casa que eu nunca imaginei que eu ia morar numa casa dessa na minha vida, Era um, porque um casão é uma bonito? mansão. Nossa, que legal. É. E assim, o quarto maravilhoso, e é a casa que eu tô até hoje, né? É um quarto maravilhoso, a suíte com a vista pra praia, não tem Suíte com nenhuma vista casa pra na frente. praia. Não tem nenhuma Ah, casa assim na frente, então caramba. realmente a vista é só da praia mesmo, pôr do sol, uma Aham. coisa, sabe? É, e é enorme, assim, a cozinha é enorme, tudo maravilhoso, né? Eu falei, Deixa eu não, não entender, você mora acredito. com uma família? Não, não, não é bem uma família, sabe? Tem a dona da casa, né? Ela mora aqui, só que ela costumava alugar os quartos para Airbnb. Uhum. Só que é só ela que fica aqui, sabe? Certo. Só tem ela. E aí ela decidiu alugar por mais tempo, né? Contrato, Entendi. né? Pois, e E. aí achei esse quarto. No Aham. terceiro dia eu ainda tive que falar com ela, olha, eu só posso mudar daqui uma semana, 2 semanas, porque já tinha outra acomodação, então tinha que Uhum. esperar. Ela falou, não, tá tranquilo. E eles não Uhum. pediram nada, sabe? Ela não pediu nada, tipo, contrato, sei lá, documento, Referência. nada. Nada, pediu nada. Só falou, tá bom, pode vir.
Você traz o dinheiro, Que, não pediu nada, nem que, calção não pediu. que legal. Só paga a primeira semana e pronto. E tudo bem, assim, se você quiser, depois eu posso cortar essa parte, mas se você falar, assim, o valor que é o quarto que você paga aí? O quarto, a suíte é 90 euros por semana, incluindo todas as contas, energia, água, internet, tudo. Até, acho que tudo, assim, sabe? A única coisa que a gente tem que se preocupar aqui é a questão de, lógico, né, fazer a limpeza do quarto e da cozinha, mas o resto tudo ela que né, Ô, cara, gerencia. você paga, você tem uma despesa total de menos do que 400 euros por mês entre um quarto com uma suíte de frente pra praia com vista pro mar e com todas as contas inclusas. Sim. Caramba, cara, que legal. Eu ainda vi, eu falei, nem olhei nada mais, sabe? Eu já vi, falei, não, é claro que eu quero ficar aqui. E compensa, assim, porque assim, uma pergunta que fica muito, né? O pessoal faz bastante, ai, mas é uma vila, como que eu vou fazer para trabalhar lá? Assim, a gente já tá com a Dels desde 2015, então a gente já matriculou bastante aluno nessa escola e a gente nunca teve um relato de um aluno que ficou duro de grana, assim, pelo contrário, né? O pessoal, meu, aqui dá para guardar uma grana, porque o verão a gente trabalha pra caramba, né? Não que não tenha trabalho assim no inverno, né? Mas é menos. Mas no verão acaba trabalhando muito e o custo de vida é baixo, né? A nossa dúvida era se o custo de vida ia se manter por conta dessa inflação, né? Os aluguéis super saturados na Irlanda por conta de falta de lugar. Como que tá sendo para vocês, assim? A Joyce, então, saiu do emprego que era, a princípio, ela escolheu, inclusive, o Budora porque daria para manter as contas trabalhando para a empresa do Brasil, né? Ganhando em reais, Sim. por ser mais barato. E a Ana, assim, como que tá no Brasil agora? Você até contar pro pessoal aqui, né? Que a gente conversou já um pouquinho, a Ana me procurou, pensando em renovar em outro lugar, mas tinha que ser algo parecido com Bundora, porque você gostou muito do lugar, tem que ter praia, tem que ser tranquilo e tem que ser um custo de vida mais relativamente igual, né? Você falou, olha, igual isso aí você não vai encontrar na Irlanda, não. Porque dava para fazer um dinheirinho, estava trabalhando bastante, né? Conta um pouquinho essa parte, assim, A minha história já é meio diferente da da Joyce. Joyce. Eu já vim na pegada de trabalho. Eu já queria essa experiência não pelo só pelo dinheiro, claro que é bom, né, receber euros, mas eu queria essa experiência de trabalhar. Então, na primeira semana eu já consegui o trabalho, já comecei, só que no começo não tinha muitas horas. Essa questão das horas é verdade. As horas no começo é mais precária, mas para o No nosso inverno. padrão, de vida, você se mantém, né? Agora, quando começou a ficar busy mesmo, assim, teve momentos que eu estava em 2 empregos, mais a escola, trabalhando, assim, 60 horas por semana. Trabalhando, muito. 60 horas. Caramba, E você junta um puxado. dinheiro. Então, Sim, sim. vai muito do que você quer. E é possível porque é momentâneo. Como é uma coisa que você sabe que vai acabar e você sabe que não vai ter mais no mês seguinte aquelas horas, você realmente quer muito fazer Aham. aquilo. A impressão que fica. Eu não sei se em outra cidade não é assim, porque às vezes não tem essa pressão de trabalhar agora, né? Às vezes ela pode trabalhar o ano todo. Mas tem muito isso, que todo mundo, assim, se joga mesmo. Pega e todo mundo trabalha muito No verão. e faz um dinheiro legal. Quantos meses mais ou menos você consegue, o pessoal costuma passar trabalhando essa carga horária assim? É porque é meio que nem trabalho de formiga, né? Você dá uma garimpada no verão pra sobreviver no inverno? Como que funciona? É isso, não só os estrangeiros, tá? É uma cultura local. Os Irish também, todo mundo trabalha assim muito e tem negócio que fecha. Então a pessoa não tem nem a opção dela trabalhar. Então ela vive aquele momento ali ao máximo e depois ela tem que ter a poupancinha para ela sobreviver nos meses seguintes. Desculpa, qual que foi a pergunta mesmo? Quantos meses mais ou menos assim você consegue fazer essa carga horária? 60 horas. Ó, é mais junho, julho e agosto. Tá. Eu acho que 3 meses assim intensos. Mas em maio, abril já tem horas, mais horas. Setembro também dá uma esticada ainda, tem horas. Eu Ou acho que é seja, dá bem. pra você trabalhar tranquilo uns 8 meses e depois fica um pouquinho mais escasso. Você não fica desempregado, né? Assim, só diminui as horas. Diminui as horas, exatamente. Entendi.
Eu fico assim, eu acho impressionante como uma cidade tão pequena, que não é cidade mesmo, realmente a gente brinca que é como se fosse assim a Praça é Nossa, porque é uma Eu vila. falo pro pessoal que a mesma rua que vai é a mesma que volta, não tem outra coisa. Você Acabou vai ali. passar na rua, você já conhece todo mundo, vai falando. Aham, Até se você não conhecer, você vai cumprimentando. aham, Todo entendi. mundo conhece todo mundo, os estudantes, o pessoal local, todo mundo. É muito engraçado. E é muito fácil. E eu fico chocada como tem emprego. Tem emprego toda hora, é muito fácil arrumar emprego. Então, Entendi, assim, você não entendi. fica desempregado. Com Aí, essa questão diga. das horas, eu vejo que quando a pessoa ela não tem, tá no emprego e não tem hora suficiente, ela arruma outro. Então, ela Uhum. trabalha em dois, aí completa a carga horária, né? O que Sim, eu vejo é que o entendi. pessoal Dá fazendo pra é fazer um isso. Então, cleaner também, assim, ou nem precisa? cleaner, dá É, para porque assim, ó, fazer. nas outras cidades, as meninas, né, principalmente, entregam um cartãozinho nas casas, assim, ó, você entregando cartão, ó, faço o cleaner tanto a hora. E, cara, elas preenchem as horas, assim, 40, 50 horas por semana só fazendo cleaner, né, e paga bem. Olha, Só no que são meu cidades grandes, caso né? eu trabalhei de cleaner e, na verdade, ainda trabalho às vezes, né? Uhum, Porque eu deixei as minhas referências, né? Comecei a trabalhar em alguns lugares, tipo hostel. Às vezes, o dono do hostel também tem umas casas que aluga. E aí, hoje mesmo eu recebi uma mensagem aqui perguntando se eu não poderia trabalhar nessa semana, sabe? Eu achei uhum, que eles nem iam mais entrar em contato, porque não é mais verão, mas uhum, tem ainda, né? Então, sim. inclusive eu tenho uma amiga que ela fala que ela faz mais dinheiro no inverno para manter as casas de verão limpa, sabe? Porque o pessoal vai, fica aqui, depois sai e ela fica cuidando das casas. Precisa abrir, ver se não tá juntando mofo, né, É, porque fica sim. fechado e tal. Entendi. Que legal, cara, que legal. Então assim, resumindo, né? Se alguém tá preocupado com o trabalho, é besteira, né? Ah, e outra Dificilmente alguém. coisa, Cauê, Ah, outro detalhe importante, como a uhum, Ana falou, a gente está aqui em Mundora, a gente está acostumado a fazer tudo a pé, né? Então, quando fala, por exemplo, de Donegal, que é a cidade aqui perto, a gente fala, ai, Donegal, como se fosse outra cidade, mas você pega o ônibus, você tá, sei lá, meia hora ou 40 minutos você tá lá. uhum. Sligo, a mesma coisa. Tem também, qual que é o nome da cidade? Kinloch. Tem outra cidade aqui também. Então, são outras, né, que você também consegue achar alguma coisa lá que o pessoal procura aqui, porque ninguém quer Uhum, pegar ônibus para poder ir trabalhar. uhum. Mas ainda tem essas outras cidades também Entendi. Na que não pior das é. hipóteses, né? Entendi, entendi. Principalmente Slago. Eu conheço pessoas que trabalham na Slago, isso daqui, Entendi. sabe? Então assim, tem trabalho, né? Praticamente aí o ano inteiro. O custo de vida. Bom, eu não sei se é só vocês. Depois eu vou conversar com o Thiago e a Bia, né? Eu separei eles da conversa porque eles têm um propósito diferente de vocês. Talvez seja um pouco a história da Ana, que a Ana tá pensando ainda se vai, né, mudar de país, fazer uma pós fora, né? Mas o Thiago e a Bia já foram para Irlanda com o intuito de fazer grana, gastar pouco e fazer dinheiro para ir para o Canadá, né? Fazer o college lá. Então, assim, o custo de vida, então, para você está relativamente baixo, assim, não dá para generalizar se é para todo mundo assim, né? Porque eu entrei no Daft, assim, às vezes eu olho assim, pô, cara, tem 2 quartos disponíveis, né? Como é que o pessoal tá se virando lá? Mas quando a Ana falou, dá para você ir numa imobiliária, tem as casas que nem aparecem lá nos anúncios. Às vezes o pessoal da escola sabe de um ou outro que também não anunciou, que nem vocês falaram, todo mundo conhece todo mundo, né? Então, assim, meio que na rua ninguém fica, né? Qualquer coisa dorme na escola. Mas aqui, pode falar, Ana. Desculpa, Joyce. É uma coisa importante, que nós chegamos antes da crise, da tal da crise dos refugiados, né? E Ah, sim, sim. Pegar. eu não sei se toda a Irlanda tá assim, mas recebeu bastante, tipo assim, não sei te falar, por exemplo, 500 pessoas em Moldoro é muito. Então, 500 assim, refugiados em Bundoran? Não então sabia. deu uma mudada desde que a gente chegou, ficou mais Entendi. precário arrumar. Tá impossível? Não, mas tá mais difícil. Entendi. Então, eu sei que os preços subiram, alguns preços subiram, um pouquinho mais difícil mesmo. Então, talvez não seja tão aquela realidade, né? Mas assim, se você procurar na internet, você não acha nada mesmo. Mas aqui é tudo muito informal, todo mundo ajuda todo mundo, no boca a boca você consegue Entendi. bastante coisa. Entendi.
Você queria Mas falar é de se alguma coisa, Joyce? considerar, né? É, só assim que falar que não dá para comparar com outras cidades como Dublin, por exemplo, que às vezes você tem que, às vezes não, né? Eu vejo isso todo dia nos grupos de WhatsApp. Você tem Ah, que dividir o quarto com outras pessoas, duas pessoas, três dividir pessoas. Aqui cama. nunca vi. É, nunca vi isso que acontecer, cada um com seu quarto. Não É Entendi. tem. Não, verdade. também por 200 conto por mês, cara, né? Seria demais. Legal. E assim, em relação à cultura local, né? Porque o que a gente costuma dizer, né? O Brasil ele é muito presente. O brasileiro, estudante de idioma, ele está presente em todas as cidades da Irlanda com um número relativamente alto. Então, você pegar as cidades mais turísticas, como Dublin, Galway, Cork, até mesmo Limerick, assim, os irlandeses já sabem que está lotados de brasileiros, né? Dublin, acho que é a que tem a maior comunidade. A gente fica naquela assim, pô, quando você vai pro interior, você já começa a ver um outro tipo de relacionamento do nativo, né, das pessoas locais, com os brasileiros, né? Porque você tá em Dublin, você é mais um brasileiro. Quando você tá numa vila, né, embora a Dels tenha, né, uma quantidade razoável de brasileiros na escola, é uma escola só e nem é tão grande assim, né? Como que é a relação de vocês, assim, com as pessoas locais? Vocês chegaram a fazer amizade com alguém? Como que ficou nesse sentido? Foi fácil, difícil? Ou vocês são mais reservadas, assim? Pode falar. Então, eu acho tranquilo. O irlandês é muito, pelo menos aqui, não sei, eles são muito simpáticos, muito brincalhão, eles querem conversar, quer saber de você. Então é fácil, assim, não digo fazer amizade, aquela amizade que você vai em casa. Não, mas é fácil criar uma relação, ter um contato, sair junto. Entendi. Então como eu trabalhei muito e trabalhei em lugares diferentes, eu mudei muito de serviço, conheci muita Aham, gente, maioria irlandesa, né? aham. Então eu consegui fazer bastante contatos, mas foi mais no trabalho que eu fiz Entendi. esses contatos. Você pode sair também no pub e conhecer gente. Conheci muita gente, que até hoje eu encontro, e é uma relação boa. Mas Uhum. assim, eles são bem bacanas. Legal, legal. E a sua experiência, Joyce? É, como comigo é a mesma coisa. A gente não tem, né, amigo que nem a gente faz no Brasil que chama pra ir pra Bora fazer casa, fazer churrasco, é? churrasco. Não é muito da cultura deles, né, fazer isso. Mas sim, a gente conhece pessoas que estão sempre dispostas a te ajudar, inclusive se você precisar. Muitas vezes, quando eu precisei de emprego, de qualquer coisa, eu consegui através de contatos também que eu fiz no trabalho, pessoas que já, às vezes eles não têm, por exemplo, não tem mais horas para te dar para trabalhar, mas eles te indicam para trabalhar em outro lugar, às vezes até liga e te indica, sabe, para a pessoa. E eles realmente, eles são muito bacanas, eles querem saber de você, eles têm curiosidade. E assim, eu, por exemplo, que sou negra e do cabelo afro, né? Não tem ninguém aqui que é assim. Quer dizer, É talvez tenha mesmo? umas duas ou três pessoas mais. E eles Aham. adoram, eles ficam, né? Olha assim, nossa, né? Como se nunca tivesse visto Entendi, a que pessoa. legal. É, Que assim. legal. Então, Aham. eles são maravilhosos, assim. Nunca tive nenhum problema, Que assim, na verdade. bacana, que Acho que eles são bacana. bem, realmente, a forma que eles têm, né? De serem amigáveis, sabe? Aham. Então, assim, até o momento, a gente só falou de pontos positivos, né? Custo de vida baixo, fácil acesso ao emprego e um povo receptivo, né? Vocês sentiram de que em algum momento, assim, estarem isoladas ou, enfim, se pegar assim, pô, que chato, isso não tem nada pra fazer, eu queria ir pra um lugar mais agitado, isso e aquilo, porque a gente tem que ver os dois lados da moeda. Tanto que eu tenho uma cliente que também foi pra Bundora, não vou nem falar o nome, porque ela, embora assim, se identificou com o lugar no pré-venda, né, antes de fechar o curso, embora eu tenha falado das questões, né? Olha, lá o verão é assim, mas no inverno é o total oposto, né? Então é muito parado, né? Você não vai conhecer muita gente, não vai ter muito o que fazer. Então, dependendo do perfil, da personalidade da pessoa, pode não ser uma boa opção. Ela, por exemplo, se pegou precisando de um atendimento de um profissional na parte de psicologia.
né? Então ficou abalada emocionalmente. Mas aí é difícil de dizer se é por causa do lugar, porque o intercâmbio em si é um grande desafio, né? Você tá longe de tudo, de todos, numa cultura totalmente diferente. No caso, a Ana já tem o inglês avançado, a Joyce já se virava nos 30, né? Quando chegou também. O problema é quando a pessoa não chega com inglês nenhum, não conhece ninguém, não consegue se conversar, você fica muito sozinho mesmo, né? E numa vila, o que vocês sentiram? E vocês pegaram algumas pessoas e falaram assim, pô, não quero mais ficar aqui, quero ir embora? Eu acho que vai muito do que a pessoa procura, né? Às vezes ela vem com uma expectativa e aí surge uma frustração. A frustração acontece em pequenas coisas do dia a dia, né? Mas se ela estava achando, às vezes, que se é uma pessoa mais assim, gosto mais de sair. Eu não tenho esse perfil, eu gosto de um lugar quieto. Apesar de, claro, lá tem os pubs, a gente sai, sim, a gente se diverte, mas assim, são 3, 4 opções e é aquilo. Se você quer mais que aquilo, realmente pode ser que você se incomode, né, com isso. Mas também tem a coisa da pessoa também, às vezes ela se isola. Eu acho que quando a gente tem um grupo de amigo legal, você não sente isso, né? Você acaba até ficando íntimo muito rápido da pessoa, porque é só o que a gente tem ali, nossos amigos, não tem família, então a gente está sempre com mais pessoas, então assim, dá para manter a cabeça no lugar, assim, né? Sem sei lá, às vezes ficar triste e tal, mas sempre vai ter aqueles momentos, né, que você tá frustrado, às vezes você sente, eu acho que a parte mais difícil do intercâmbio é o final, você, assim, tá bom, o começo é um sonho, mas e o final? O que eu vou fazer agora? Eu acho que você fica muito, tem algumas crises de crise de existência no meio do caminho. Será que o que eu tô fazendo compensa? Eu tô aqui? Precisava estar fazendo isso? Né? O que vai ser da minha vida? Então, tem tantas variáveis, né? Sobre ficar sozinho aqui, é o seguinte, a gente tem um amigo aqui, que é o Gustavo. Gustavo é brasileiro, né? Óbvio. Gustavo é uma Paizão. pessoa que ele conhece todo mundo e sempre tem alguma coisa pra fazer. Então, se você tá se sentindo mal, quer fazer alguma coisa, Você tem que ligar pro manda Gustavo. mensagem pra Gustavo, liga pra Gustavo, que ele vai saber o que fazer. Entendi. É assim, mas assim, como a Ana falou, realmente aqui em Bundora não tem tantas opções se você é o perfil de pessoa que quer Gosta de sair o variar. tempo todo, que gosta de balada, enfim. Mas eu nunca tive problema e eu nunca vi ninguém ter, sei lá, passar por alguma coisa assim tão, sabe, séria por conta disso, sabe? Entendi. Mas outra coisa que eu vejo também, eu sei que não é a realidade de todo mundo, né? Obviamente é difícil, mas tem alguns amigos nossos, por exemplo, até brasileiros, que têm carro aqui. Olha E que pra legal. gente, né, que tá acostumado a andar a pé, né, que fazer tudo a pé, às vezes, por exemplo, em uma cidade do lado, por exemplo, Ballyshannon ou Sligo, às vezes não é tão viável, porque, né, você pegar ônibus, enfim, para sair, para beber, às vezes você não quer fazer isso. Mas se você é uma pessoa que tem carro, por exemplo, as pessoas que eu conheço que têm carro, elas saem rodando isso aqui, visitando tudo, sabe? Então tem o que fazer, E é uma tem região muita muito coisa pra bonita, fazer. né? Assim, tem muito o que fazer. Às vezes a gente fica, né, meio assim, porque tem que pegar transporte, não sei o quê, enfim. Mas se você estiver disposto, também dá, sabe? Entendi. E essa coisa que a Ana falou também sobre quando tá chegando assim no final, que você tem que decidir o que fazer, isso é uma coisa que eu vejo que praticamente todos os intercambistas passam, sabe? Que aí a gente fica assim meio ansioso, aí vou fazer o quê? Vou renovar aqui, vou para outro lugar, não quero voltar pro Brasil, enfim. Seu visto tá pra Tem, terminar, né, Joyce? eu vou renovar aqui. Decidi renovar. Pensei, já pensei em todas as possibilidades possíveis. Assim. Aí renovo, vou para outro lugar, fico aqui, eu faço uma pós-graduação, ou tento achar emprego que dá visto, né? Enfim, já Entendi. pensei em tudo isso, mas Só não aí quer acho voltar pro que. Brasil mesmo? Não, depois. A gente até quer assim, ir para passear, visitar, mas pelo que as pessoas, né, que eu conheço, familiares que estão lá, estão dizendo, não quero, né? Eu acho que no Brasil eu nunca tive a qualidade de vida que eu tenho aqui, então não Entendi. acho que agora vai ser diferente, né? Sim, Então, nossa, nem me fale. Ô, Cauê,
Eu lembrei de uma coisa que eu acho que é o principal de Bundoran. Eu acho que Bundoran, eu tive conversas assim já com amigos lá, né? É uma bolha. Talvez Hum, isso, depende do perfil da pessoa, vai ser um problema. Então é aquilo ali e pronto. uhum, Entendeu? Só tem hotelaria e pronto. Ou se você não uhum. gosta desse serviço, não é o seu lugar. É as mesmas pessoas, os mesmos lugares o tempo todo, assim. É bizarro, né, Joyce? Assim, todo lugar que você vai, você conhece todo mundo, não tem novidade. Então, assim, pode começar a ficar na mesmice, você se sente numa bolha. Parece que a gente vive assim, meio que assim lá. Então, às Aham. vezes, dá umas frustrações nesse sentido. Então, eu, por exemplo, precisava respirar um pouco, vim pro Brasil, entendeu? Apesar Sim. de amar demais lá, mas você fica um pouco assim. Então, eu acho que é um fator relevante na É, né? cidade. Vocês estão vendo aí daqui que vai ser do futuro, né? Não tem muito assim um projeto firme ali já traçado, né? Conversei bastante com a Ana e a princípio ela queria mudar de cidade, ela viu que o inglês dela já não estava mais evoluindo, né? Chegou num placebo ali, sei lá como é que pode se dizer, e pensou até numa pós-graduação. E aí eu falei, pô, mas pós-graduação aqui na Irlanda, por que você não gosta de praia? Por que você não vai pra Austrália, né? E aí virou uma opção, né? Virou uma, quem sabe aí uma opção, né? Sim, tem que ter muito opção, é muito difícil escolher. Ter muita opção é ruim, porque você não consegue decidir nada. É, né? Olha, você já pesquisou sobre a Austrália? Já pesquisei. Era o É? meu primeiro plano quando eu Ah, é pensava em morar verdade, você fora. falou. Verdade. Mas na época era curso de inglês que eu pesquisava. Eu nunca pesquisei Sim, pós-faculdade. Então é algo tem que eu penso. muito benefício para estudantes de higher education. Inclusive, a partir da semana que vem, a gente começa a criar conteúdo sobre a Austrália, assim, acho que vai ser bem legal, assim, agregar para suas pesquisas. E a Joyce, como é que estão os planos para o futuro? Tudo bem que vai fazer mais uma renovação aí? Qual que é o intuito com mais Então, essa temporada em Bundoran? assim, os primeiros objetivos, né, já atingi, que eu vim querendo mesmo melhorar o inglês e também viajar, né? Uhum. Então, inclusive, assim, tem uma relação com a Ana que toda vez que ela me manda mensagem ou eu mando mensagem para ela, a gente não tá no mesmo lugar, tá? Estão sempre Toda viajando. vez. Que Ou eu legal. tô A Joyce é a pessoa que viajando, mais por viaja exemplo, de agora eu TikTok. ficar de viagem, cadê a Ana? A Ana tá lá no Brasil. Entendi, entendi. Cara, que legal. Mas assim, eu queria muito conseguir um emprego na minha área, né, de arquitetura aqui, mas por causa do visto mesmo, sabe? Porque é Entendi. crítica skills. Mas é um processo, tem todo, né? Tem que estudar para Você isso também, já né? deu uma Então, olhada nas vagas, assim? Você tá não, olhando vaga é o que não falta, nacionalmente sabe? falando, assim, não só aí na região, né? Assim, vaga para minha área que não falta, sabe? Inclusive, isso é uma coisa, Cauê, que eu vejo que muitos intercambistas não sabem, sabe? Tem Hum, muita gente vem para cá, engenheiro, às vezes até arquiteto também, principalmente nessa área de engenharia, e tem muita, muita, muita vaga aqui para essa área. E aí, às vezes, a pessoa fica aqui e aí depois não sabe o que vai fazer, e ela nem pensa nessa possibilidade, porque não meio que sabe. acomoda no emprego mais Ela simples, não né? sabe, sabe? E ela não sabe, às vezes não sabe como funciona o processo, não sabe nem onde achar vaga, sabe? Eu já encontrei pessoas aqui, comentei sobre isso, a pessoa com toda uma experiência de engenharia no Brasil. Ah, é mesmo? Dá para fazer isso aqui? Dá para aplicar para Olha esse só. visto? Porque eu tô aqui trabalhando disso aqui, de cleaner, não sei o quê, tô meio cansada, queria fazer outra coisa, mas não O cara é sei. um Sabe? engenheiro, um técnico em, né? Quem sabe aí, né? Quem sabe não, vai dar certo, né? Você conseguir alguma coisa na sua área e quando você conseguir, você pode voltar aqui e contar a Sim. sua experiência e dizer assim, ó, não é tão um bicho de sete cabeças assim, tá vendo? Mas assim, conheço outras pessoas que já conseguiram e a questão é você se informar. Porque às vezes a gente não sabe, o processo é diferente, enfim, os Entendi. termos são diferentes. Mas a gente se sabota muito achando que a gente não tem chance, sabe? Ah, porque eu sou Entendi, sim. estrangeira. Mas, Isso é, enfim, Bom, isso é nada muito que um pouquinho de acontece. experiência e um inglesinho afiado não resolva, né? Assim, às vezes eles nem pedem o inglês tão avançado assim, sabe? Desde que você consiga se Desempenha a comunicar e função. fazer o Sim, trabalho, então sim, eles com não estão certeza. importando, sabe? Se você tá lá no super fluente, sabe? Eles não ligam. Gente, qual a dica que vocês dariam assim para quem está pesquisando por um destino para fazer intercâmbio na Irlanda? O que vocês poderiam falar assim, olha, Bundoran é perfil para qual pessoa?
na opinião de vocês? Eu acho que é uma pessoa econômica, né? Que eu conheço pessoas que elas Minimalista, sim, você disse? compram. Não, pessoas assim que têm um estilo de vida mais simples. Tá. Claro que se você quiser comprar, ganhando bem e gastando pouco, você vai comprar também o que você quiser. Não é isso. Eu me expressei mal. Assim, pessoas que têm, às vezes, mais, assim, mais caseira, às vezes, assim, mais Tá. tranquila. Quem é do surf, o lugar é aqui, gente. Aqui é o lugar do surf. Entendi. Eu não sou do surf, mas eu sou da piscina, eu gosto de praia, eu gosto de água. Então, assim, Aham. é muito gostoso todo dia você Tá do poder lado. fazer uma caminhada na frente do mar. Renova. Até pensando nessa questão de não ficar triste, ter esse contato com a natureza, eu acho que é muito importante aqui. Eu não sei se em Dublin a galera tem esse contato. É mais difícil. Tem que dar uma Então, camelada, né? faz muita diferença. Se você gosta de natureza, a Joyce falou, eu acho que tem muitos lugares lindos aqui, é impressionante. Assim, eu não sabia que a Irlanda era tão bonita. Tem vários filmes que são gravados ao redor, tem até emprego se você quiser ser figurante em filme de Teve Hollywood. cenário do Game of Thrones, acho que 1 ou 2 aí do lado aí, pertinho de onde vocês estão. Exato. Eu acho que foi Então, na assim, Irlanda do Norte, bem do lado aqui. É. ter contato com o pessoal local, se você quer ter essa experiência, você vai ter bastante contato com essa turma. Eu acho assim ruim, ou é importante falar isso, Cauê, para quem pensa em viajar. A Joyce poderia dar umas dicas sobre isso, que ela viajou, mas é muito longe de tudo. Então, assim, não é prático. Olha, mas na boa, quanto tempo é daí até Dublin de ônibus? Tem que fazer a 3 horas. baldeação ali em Sligo, né? 3 3 horas. horas? Não, a gente De- vai. Eu acho que a maioria das pessoas vai por Baricheno, Não tem que ônibus direto. é mais fácil. Porque Baricheno é 10 minutos daqui, né? 10, 20 minutos É daqui. aeroporto? Depende se você vai de carro. Não, é uma cidade que tem do lado que você pega o ônibus que vai direto para o aeroporto. Ah, tá, mas é uma média de 3 horas, né? 3 horas. Sim. Gente, de Galway a Dublin são 3 horas. De Cork a Dublin são 3 horas. Limerick a Dublin são 3 horas. Então, assim, não tá muito diferente, não. Tudo bem, você olha no mapa assim, você assusta. Nossa, mas é lá no fim, cara, lá isolado, não sei o quê. Tá isolado mesmo, mas não tanto assim, né? Não, não tá tão difícil assim. Não é o fim do mundo. Eu acho que falta um pouquinho de infraestrutura, assim, tem poucos ônibus, os horários são reduzidos, então às vezes você não consegue planejar, aproveitar ao máximo o tempo que você tem. Tem que planejar melhor, eu acho. E você, Joyce, o que você acha, assim, o que você poderia falar para as pessoas, assim, que estão buscando por bundona, assim? O que elas deveriam se atentar? Se você está procurando um estilo de vida mais ativo, porque aqui mesmo se você não quer, você acaba indo para esse caminho, porque você anda muito, você anda de bicicleta, você faz caminhadas, tem as atividades que a escola oferece também, que envolve, né, atividades físicas, de ciclismo, de escalagem, não sei como que fala, hiking Hiking, em português. caminhada na montanha, né? Trekking. Caminhada na montanha. O surf também tem rio aqui perto também que dá para fazer stand-up se você gosta. Legal. Enfim, atividade de esporte aqui é o que não falta, sabe? E realmente, se você é um estilo de vida mais calmo, se você não é tanto assim da noite, porque tem os pubs, dá para você ir beber e ficar até, né, de madrugada lá, mas não tem tantas opções assim, mas se você não liga com isso, para você basta só ter algum lugar para ir quando você quiser. Tem, né, essas opções aqui. E dá para guardar E um se você dinheirinho para tá. viajar mesmo? Dá sim. Dá para guardar dinheiro para viajar, mas assim, eu Você já também foi tive para quais as minhas lugares desde que você tá estratégias, aí, né? Joyce? Desculpa. Então, eu fui para Amsterdã, a primeira viagem, depois daqui foi Amsterdã. E aí depois, deixa eu ver. Você foi para Eu Portugal fui esses para a dias, né? Bósnia. A Bósnia. última viagem foi para Portugal. Mas aí nas minhas férias, o que que eu fiz? Eu fui para a Bósnia ficar um mês lá. Só que Nossa. aí nesse um mês, né, eu juntei meu dinheiro, óbvio, né? Mas aí nesse um mês, mas foi uma estratégia mesmo, porque esse um mês eu não paguei aluguel, o meu quarto ficou alugado para outra pessoa, então eu não tive o custo de aluguel aqui na Irlanda. Eu aluguei Legal. um apartamento na Bósnia, que é um país barato, né? Que é o mesmo preço praticamente que eu pago aqui no quarto, então eu não tive, né, esse problema com essa despesa extra de acomodação. E aí, de lá da Bósnia, como é um país que está ali
do lado da Croácia, aí eu viajei também para a Croácia e para Montenegro, né, que é um outro país que tem ali do lado. Então, eu tive essa estratégia e é um país super, super, super barato, muito barato. Então, Legal. até, na verdade, eu acho que eu gastei até menos, assim. Só não Que vou falar que eu legal. gastei menos do que eu gasto no mês Você aqui, porque eu tive turistou, que né? pagar as passagens, Ah, sim, sabe? sim. Sim, Mas só entendi. por isso, porque o valor que eu gastaria aqui em um mês foi o valor que eu gastei viajando, sabe? Então, e essa coisa de, né, do ônibus pegar 3 horas, na verdade, já acostumei, sabe? Já faz. É, Porque o ônibus não é tão difícil assim, te deixa lá na porta do aeroporto, sabe? Então, sim, sim. não é aquela É, o tão pessoal fala, ah, mas desgastante assim. eu acho que eu vou pra Dublin porque, pô, tem aeroporto lá pra eu viajar. Eu falei assim, mas meu Eu, amigo, você vai viajar todo não, fim por de favor. semana? Você pegar um ônibus de 3 horas, nem uma vez por mês, não vai, não dá pra viajar todo mês, né? Vamos lá, tem que também fazer uma grana, tem os É, compromissos, tem trabalho, isso e aquilo, mas vamos supor sim. que a pessoa viaja a cada 2 meses, né? Aí, Ai, gente, dá tranquilo, assim, pra viajar, enfim. então tá bom, gente. Olha, obrigado aí pela atenção de vocês, por esse carinho aí de poder compartilhar a experiência de vocês. Espero que estejam bem aí, continuem bem, seguindo aí os desafios, os projetos de vida de vocês. Precisando de alguma coisa, sempre estou aqui à disposição, ok? E um bom final de semana, restinho de semana aí para vocês. Tá joia, Obrigada obrigada. pra você também. Valeu, um abração, tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau.